Olá, eu sou a professora Tânia Veras, professora do Ensino Fundamental 2, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as camadas da Terra. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o nosso planeta Terra, na sua parte interna. Essa parte interna do planeta nós chamamos de geosfera. E ela é constituída de várias partes. E nós vamos ver isso hoje nessa aula. Eu tenho aqui um ovo. Nós podemos comparar o nosso planeta Terra, para ficar um pouco mais fácil da gente entender, com um ovo. Essa casquinha branca que recobre todo o ovo aqui dentro é o que corresponde ao nosso planeta da crosta terrestre. É nessa parte, chamada de crosta, que nós vivemos, que as plantas vivem, que todos os animais também sobrevivem. A parte da crosta terrestre, ela não fica apenas na parte seca. Nós temos crosta terrestre que também fica no fundo do mar. Então, a crosta terrestre recobre todo o planeta, tanto na parte seca como também no fundo do mar. A segunda parte desse nosso planeta, chamada de manto, corresponde aqui no nosso ovo pela clara. A clara seria aquela que faz o papel do nosso manto. E por último, nós temos o núcleo. O núcleo representado aqui no nosso ovo pela gema, certo? Nós temos o núcleo interno e o núcleo externo, que nós vamos ver agora. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem perceber o nosso planeta Terra dividido em várias camadas. E isso nos mostra que o nosso planeta não é só essa casca do lado de fora, que dentro dele nós temos várias outras coisas. E aí vem a pergunta: como é que a gente sabe que lá dentro tem esse monte de coisa, sendo que a gente nunca foi lá? Aquele filme que passa lá na televisão, Viagem ao Centro da Terra, aquilo é apenas uma ficção. Nós realmente nunca conseguimos chegar ao centro da Terra e também não vamos conseguir, jamais vamos conseguir. Como é então, professora, que nós sabemos que existe esse monte de coisa aí dentro? Porque já foram feitos experimentos. Como foi então feito esses experimentos? A Rússia, então, um dos países do nosso planeta, conseguiu fazer uma perfuração e conseguiu chegar a pelo menos uns 12 quilômetros de profundidade. Com isso, ela conseguiu perceber que cada vez que o buraco era aprofundado, a temperatura aumentava. Cada vez mais ficava maior a temperatura, isso quer dizer mais quente. Os aparelhos utilizados não conseguiam resistir, porque eles iam se quebrando no caminho. Então eles fizeram o quê? Trocaram esses aparelhos, né, de perfuração por aparelhos de sonda. Esses aparelhos então conseguiram perceber que nós temos profundidades diferentes, temperaturas diferentes e camadas diferentes. E que cada uma dessas camadas também tem consistências diferentes. Vamos agora então estudar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. A crosta terrestre, ela é a parte mais fina de todas essas camadas. E é exatamente nessa crosta terrestre aonde nós, os seres humanos e todos os outros seres vivos sobrevivem. E nós ficamos em cima dessa crosta terrestre. Professora, mas então como é que a gente não cai? É claro que nós temos aí a força da gravidade que mantém, lembram que nós estudamos isso? Que é uma força invisível
que puxa tudo para o centro da Terra. Então, nesse caso, essa força da gravidade nos mantém em cima dessa crosta terrestre. E essa crosta, então, ela é bem fina e também rochosa. Professora, mas tem rocha em toda a superfície da Terra? Sim, nós temos rochas em toda a superfície da Terra, em toda a parte da crosta terrestre. Até mesmo aquelas que estão no fundo do mar. Como foram formadas essas rochas no fundo do mar? Ou esta crosta no fundo do mar? Foram formadas através do conteúdo que tem no manto, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O que tem ali no manto, ele vai saindo e aos poucos ele vai formando essa crosta no fundo do mar. E a mesma coisa acontece também fora, né, na parte seca. Quando nós vamos na praia, nós andamos por cima da areia. Sim, a areia faz parte da praia, isso mesmo. Mas você pode ter certeza que abaixo dessa areia, bem lá no fundo, nós vamos encontrar várias rochas também. E o interessante sobre essas rochas é que elas não são contínuas, não são inteirinhas como a casca do ovo. Elas são formadas por placas e essas placas, elas se movimentam, certo? São chamadas de placas tectônicas. Essas placas, elas ficam ali encaixadas umas nas outras. Tem várias rachaduras e elas ficam ali como se fosse um quebra-cabeça. Embaixo, então, dessa crosta, dessas rochas que compõem a crosta, nós temos, então, o manto. O manto já tem uma temperatura muito alta, bem mais do que na superfície. E essas rochas, além de estarem numa temperatura muito alta, e muitas vezes já estão em um estado quase pastoso. E como é que nós sabemos que estão num estado quase pastoso? Quando a gente observa o vulcão. O vulcão, quando começa a liberar aquele magma, o magma, ele vem exatamente dessa parte aí, do manto. Ele é expulso através da boca do vulcão e quando ele sai da boca ali do vulcão, né, ele passa a se chamar lava. Então, dentro é magma e quando ele sai, ele passa então a se chamar lava. Essa lava, ela escorre ali pelo vulcão e essa lava vai começando a ficar dura. E ali, a partir disso, ela começa a formar várias outras rochas. Esse manto, então, nós podemos dividir em duas partes. O manto superior e o manto inferior. Esse manto superior, ele é muito quente. É essa parte que está muito quente, mas ainda não de forma pastosa. Essa parte bem quente aqui do manto superior, junto com a crosta, é o que vai formar, então, a nossa litosfera. Nessa litosfera, então, nós encontramos aí essas várias placas. Essas placas, como eu falei anteriormente, elas se movem. E muitas vezes esses movimentos dessas placas dão origem a maremotos, a terremotos e a atividade vulcânica também. Abaixo então desse manto nós temos quem agora? O nosso núcleo. O núcleo, ele é bem interessante. Dentro do núcleo prevalecem dois metais muito importantes da nossa tabela periódica, que é o níquel e o ferro. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre o núcleo. O núcleo, ele é dividido em duas partes, uma parte interna e uma parte externa. A parte externa do nosso núcleo, ela já é muito quente. Tão quente que chega de 3.000 a quase 4.000 graus centígrados aí. E por causa dessa temperatura, ele é líquido, né? Bem líquido ali, mas muito quente. Por isso, aquele filme lá, A Viagem ao Centro da Terra, é impossível, porque é muito quente. Mas e a parte interna, professora? A parte interna desse mesmo núcleo, ela já é sólida. Olha que interessante. E essa parte interna,
ela é tão quente que chega a 6.000, 5.800, 6.000 graus centígrados ali, tão quente, quase a mesma temperatura do nosso Sol. E por isso ela acaba ficando sólida. Aí alguns alunos perguntam assim: professora, mas como assim? Como que está tão quente e ela pode ser sólida? Mas nós temos que lembrar que esse núcleo está no centro do nosso planeta. A pressão que esse núcleo, que essa parte interna recebe de todo o planeta, de todo o peso, de todas as rochas, de tudo, essa pressão toda, fica tão compactado ali, ó. A pressão é tão grande que acaba fazendo com que ela fique sólida. Então, vamos recapitular? Nós temos então a crosta terrestre, que é onde nós vivemos, né? E todos os seres vivos também sobrevivem. Logo abaixo nós temos o manto. Esse manto, ele é dividido em parte superior e inferior, certo? A parte superior do manto, junto com a crosta terrestre, formam a litosfera, que são várias placas, né? Que se movem de vez em quando. Esse manto também é constituído por um material pastoso que pode ser expelido aí através dos vulcões. Logo abaixo do manto, nós temos quem? O nosso núcleo. O núcleo também é dividido em duas partes. O núcleo exterior, a parte exterior desse núcleo, ela é líquida, porque ela chega a uma temperatura muito alta, né? Até 4.000, 3.000, 4.000 graus. E a parte de dentro do núcleo, né, do interior do núcleo, já ao contrário é sólida, porque ela recebe toda a pressão, todo o peso do nosso planeta todo, certo? Então ela fica bem compacta ali dentro e chega a uma temperatura quase igual à do Sol. Ok, então terminamos a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que a Prof te responde. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!